Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta, Priscila, Aline, para dar início então à Escola Bíblica Digital de Maio. E para maio a gente tem um tema, um assunto bem interessante, bem aplicado ao contexto que nós vivemos atualmente. O tema da Escola Bíblica de Maio, onde todas as lições de maio vão acompanhar esse tema, é como superar a ansiedade e o medo. É algo que tem permeado aí as pessoas cristãs, não cristãs. Então, se tem alguém que não é cristão, que vai ter oportunidade de nos assistir, eu te convido a acompanhar as aulas, você entender o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos orienta diante da ansiedade e do medo. Então, para a gente começar, Priscila, o que a gente vai falar sobre esse tema? Bem, antes de começar, eu não posso começar o mês de maio, o mês que nós, comemoramos o mês da família. Então, eu preciso aqui dizer ao Senhor e a vocês, dar graças ao Senhor pela minha família. Sei que você também tem muito a agradecer pela sua família. Deus não nos fez para sermos só, e Ele entende as nossas necessidades. E hoje eu só quero dizer muito obrigada ao meu marido, aos meus filhos, pelo apoio, pela companhia. Que Deus nos abençoe nessa nova etapa agora, desse mês de maio. Falar sobre medo e ansiedade é um assunto delicadíssimo, Porque quem não tem medo, quem não sofre de ansiedade? Nós temos falado já há algum tempo sobre a nossa humanidade e faz parte do ser humano. Nós nascemos, todo ser humano tem medo. O medo, ele é necessário, o medo, ele nos preserva de situações perigosas. O medo, nós já nascemos realmente com ele, e alguns medos nós adquirimos no decorrer da nossa vida. E com ele a ansiedade. E eu acho que o que precisa ficar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, o que vamos falar aqui é de uma forma bem respeitosa, entendendo os limites e limitações de cada um de nós. Nós fazemos parte desse universo e nós entendemos perfeitamente que algumas coisas que falaremos aqui pode tocar como se, para ela é muito fácil falar. Não, todos nós travamos uma luta todos os dias com o nosso medo, com a nossa ansiedade. O que nós queremos aqui, de fato, é à luz da palavra, trazer a você orientações que servem e serviram para cada um de nós, para que a gente possa deixar para trás algumas coisas que nos impedem realmente de viver uma vida plena e abundante diante de Deus e também das pessoas à nossa volta. Isso é muito legal a sua introdução, porque você que está nos assistindo, nós três, a gente para preparar a lição, a gente se reúne, discute a lição, e no final nós entendemos que nenhum de nós três, apesar de conhecermos um pouquinho sobre o assunto, mas não somos da área de psicologia, não somos psicólogos, que são especialistas sobre toda essa questão da ansiedade, do medo, da saúde emocional das pessoas. Mas, reforçando até o que a Priscila trouxe, nós queremos trazer à luz da palavra, com o pouco de conhecimento que nós temos, compartilhar, para que você de alguma forma possa ser ajudado, porque ansiedade e medo é inerente a todos nós temos, em níveis diferentes, Se a gente tivesse um termômetro, de 0 a 10, qual é o nível que nós estamos em ansiedade, em medo? Cada um de nós tem aí uma nota, no nível que nós estamos. Como é que você vê tudo isso aí, Aline? As pessoas que estão nos assistindo, acham que a gente está aqui, super tranquilo, de boaça, como dizem as crianças, Mas existe todo um nível de medo e de ansiedade para a gente poder estar aqui, Só a gente sabe o que a gente precisa fazer para, a gente dar uma relaxada, descontrair, para chegar aqui, pronto para levar para você aí em casa toda essa reflexão. E como a gente já
E como a gente já falou aqui, né, a nossa intenção, gente, é fazer a coisa o mais leve possível, até para que as pessoas tenham prazer em assistir, em nos ouvir. E como a gente sabe que esse tema é um tema que hoje nunca se falou tanto em saúde emocional, nunca se falou tanto em medo, em ansiedade como nesse tempo. Né? A gente está vivendo aí, a humanidade está vivendo um tempo muito atípico. Né? A nossa geração está lidando com situações que nos levam a muito medo e muita ansiedade, e a gente vai discutir muito sobre isso aqui, né? Fique atento, não perca os próximos episódios, né? Fique aí junto com a gente, porque, assim, na verdade, como o pastor Virgílio falou, nós não somos terapeutas, né? Nós não estamos aqui numa aula de autoajuda, não é nada disso, mas o que a gente quer fazer é lançar luz sobre problemas que, de fato, hoje estão acontecendo. E quando a gente lança luz, né, e os temas são ansiedade e medo, a gente tenta fazer isso de acordo com a palavra, embasado na palavra. Então, tem muita coisa ainda para a gente discutir, tem muita coisa para a gente debater, e o tema é intrigante. Né? E a gente vai percebendo, quando a gente fala de ansiedade e medo, que também não é algo inerente somente aos adultos, né? A gente tem percebido como as crianças têm reagido, e aqui fica, né, o porquê de você nos acompanhar nessas próximas semanas de maio, porque os nossos filhos, nós três aqui somos pais, mães, né, e temos filhos, e a gente tem visto que toda essa questão da criança não ir para a escola, eles perguntam, pai, mãe, por que eu não posso ir? Por que eu tenho que ficar em casa? A ansiedade de que tudo isso se resolva. Então, muitas pessoas têm, algumas desenvolvido depressão, outras tristeza profunda, a questão da obesidade, do comer mais em casa para suportar todos esses meses de distanciamento social, a insônia que tem perturbado muitas pessoas que tiveram os seus ciclos de sono completamente alterados, essa ansiedade, né? Eu me lembro que no final de 2020 a gente queria dizer assim, não, 2021 tudo acabou, mas muitos entendiam que não ia acabar, e estamos agora em abril, já estamos falando de maio, estamos em maio, e como é que fica tudo isso, né? E será que 2022, quer dizer, nós não temos controle sobre o futuro, e a ansiedade é um pouco disso, né? Eu quero me planejar, eu quero saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como estará lá na frente, o quanto é difícil para nós equilibrar e gerir essa necessidade de saber o que vai acontecer no futuro. As crianças querem saber quando eu volto para a escola, quando eu poderei estar com todos os meus colegas, quando eu poderei brincar e abraçar os meus coleguinhas. Olha quanta coisa está gerando ansiedade nas crianças, nos pais, nos casais, nas famílias, nos profissionais das empresas. É muita coisa acontecendo. Porque na verdade, gente, a gente está só na introdução ainda, tá? Só lembrar isso. Ó, para vocês, né, terem a dimensão do que vai ser o negócio. Na verdade, a ansiedade e o medo acabam permeando, né, todo o nosso cotidiano, porque a gente não tem resposta pronta, né? Então, assim, e a ansiedade e o medo estão muito associados a isso, ao desconhecido, a você entrar no desconhecido. Então, as crianças quando perguntam, quando eu volto para a escola? A gente não sabe. Né? Quando é que eu posso brincar, né, com todos os meus amigos? A gente não sabe. Quando é que a gente vai poder encontrar com as pessoas como a gente encontrava antes? Quando é que a gente vai poder ver a igreja cheia novamente? Quando é que a gente vai poder andar livremente, sem máscara? A gente vai poder andar sem máscara? Né? Ou não, nunca mais a gente vai poder andar sem máscara. Então, são perguntas que a gente não tem resposta, e aí a gente uma sociedade muito imediatista e muito concreta.
né? A gente quer ter a resposta para tudo, a gente quer ter a resposta para tudo e a resposta tem que vir agora. E aí isso causa na gente sentimentos de muito medo e muita ansiedade. E aí vem uma pergunta para Priscila, que é: qual é o primeiro passo que podemos dar para nós lidarmos melhor com a ansiedade e com o medo, né? Eu achei interessante que quando a gente viu essa pergunta na lição, me lembrou, porque eu comecei a fazer terapia e o psicólogo, ele quando começou a trabalhar comigo, ele bateu exatamente nesse ponto. Mas, Priscila, qual é o primeiro passo? Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que a gente tem medo. Reconhecer da onde vem esse medo, né? Identificar da onde vem esse medo. Porque enquanto a gente nega aquilo que a gente sente, a gente não pode ser tratado. É interessante que quando Adão peca, Deus chama Adão, né? Chega no jardim, chama Adão, e Adão fala assim: eu ouvi que você estava vindo e me escondi, porque eu tive medo. E aí Deus pergunta: medo? Você comeu da árvore? Por que Adão teve medo? Porque fugiu do controle dele. E tudo que foge do nosso controle, Adão conhecia a Deus como um Deus de amor, né? Adão conhecia um Deus como um Deus presente, mas ele não conhecia o Deus que agiria mediante um erro dele. Esse Deus ele ainda não tinha tido acesso. E isso causou em Adão medo e ansiedade. É o que acontece com a gente. O que causa em nós medo e ansiedade? O que traz em nós o desconforto? E a partir disso aí buscar lidar com isso. Algumas pessoas vão conseguir lidar sozinhos. Moisés chega e fala, né, da sua dificuldade. Eu sou pesado de língua e isso daí me traz medo. Isaías sente medo. Jonas, enfim, tantos que foram descritos na Bíblia com as suas dificuldades geradas também pelo medo e pela ansiedade. Mas todos eles falaram o que sentiam. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é isso, é identificar de onde vem e tratar, buscar ajuda. E é por isso que eu gostaria de agora falar um pouquinho aos pais. Porque nós sabemos que, o pastor Virgílio já falou aqui das crianças, né? Os medos que as crianças sentem. Nós temos visto, eu sou estudante de psicopedagogia e a gente tem visto muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. E algumas pessoas perguntam, mas o porquê que meus filhos estão com essa dificuldade? Algumas crianças são patológicos, sintomas são patológicos, é algum transtorno, seja mental, enfim, de desenvolvimento. Mas a grande maioria das crianças estão sendo privadas por nós, pais, de crescerem. Como isso? Toda vez que teu filho quer engatinhar e você não deixa, porque ele pode arranhar o joelho, você está deixando que ele desaprenda. Ele não está desenvolvendo. Toda vez que você fala para o seu filho, não faça isso, não faça aquilo, não pode, você cria uma limitação nessa criança. E nós, seres humanos de uma forma geral, nós somos, nós somos o resultado de memórias afetivas. E essas memórias afetivas, elas podem ser boas e ruins. Tudo depende do que é implantado dentro de nós. Então, pais, por mais que seja difícil, deixem seus filhos crescerem e se desenvolverem. Tem gente que acha que Deus é ruim, né? Porque ele chegou para Adão e falou, vai lá, toma, é tudo teu, domina. Não, deixa ele aprender, deixa ele cair, esteja junto, ajuda, mas ele precisa se desenvolver sozinho. E aí a gente consegue lidando com determinados medos de forma mais tranquila, porque outras coisas surgirão e nós não vamos poder proteger, mas aquilo que a gente pode ensinar, cabe a nós, dentro de casa, fazer, né? Isso me lembra muito a passagem da mulher samaritana, quando a Priscila trouxe as memórias afetivas, né? E a pergunta, né, quando a Priscila responde, identificar o porquê, identificar a causa, a real causa. Quando a gente fala real causa, você que está nos assistindo, entenda o seguinte,
você deve se perguntar vários porquês. Por que eu estou assim? Aí você vai dar uma resposta. Depois de você dar essa resposta, você pergunta, mas por quê? De novo. E pergunte quantos porquês forem necessários até você chegar a algo que nós chamamos de causa raiz. Porque às vezes, diante de tantos problemas, nós vamos misturando tudo e, na verdade, nós achamos que estamos tratando, mas nós não chegamos à origem, à causa raiz. Então, a própria Bíblia, quando eu falei da mulher samaritana, quando Jesus aborda a mulher samaritana, ele faz uma pergunta para ela. Mas Jesus, com a onisciência que ele tinha, a capacidade dele saber, né? Ele ser o Filho de Deus e saber tudo que aquela mulher já pensava, tudo que aquela mulher conhecia a história dela, ele faz uma pergunta, que a gente usa essa expressão, né? Cirúrgica. Ele vai no ponto porque ele já conhecia a causa raiz. E quando ela responde a pergunta, né, quando ele diz, aonde está o seu marido? E ela responde toda a história dele, ele abre uma janela de todas as frustrações que aquela mulher tinha, de todo o medo que ela tinha da sociedade, por toda a história que ela tinha traçado, porque ela responde, eu não tenho marido, mas já tive vários. E aí ela se expõe, ele vai e toca no lugar certo. Então, porque o próprio Jesus, e eu gosto muito de uns livros que chama, Augusto Cury escreveu, né? Deixo aqui até a indicação do livro, Jesus, o maior dos psicólogos, Jesus, o maior dos pedagogos, porque Jesus apresentou técnicas utilizadas pela pedagogia e pela psicologia. Ele sendo esse conhecimento do ser humano, o quanto ele já conhecia do ser humano, ele foi a excelência em ajudar as pessoas a superarem traumas, frustrações. Mais do que o milagre de curar a carne, ele trabalhava o milagre de curar o emocional, o espiritual, curar o coração das pessoas. Agora, a gente também tem que entender que ansiedade e medo, não necessariamente, a Priscila chegou a falar um pouquinho, não é que eles são negativos, né? Tudo depende da dosagem da intensidade que isso está acontecendo na sua vida. Aline, por que medo e ansiedade, eles também podem ser vistos como positivos? Podem, né? Na verdade, quando começou aqui, né, a gente estava falando do medo e da ansiedade, que inclusive a gente está de fazer o programa, né? Mas é um medo e uma ansiedade que não nos fez parar. Na verdade, quando a gente pensa em ansiedade e medo de forma positiva, né? A pergunta é, né, ansiedade e medo possuem pontos positivos? Sim, possuem pontos positivos, sim. Parece uma pergunta assim, contraditória. Mas, na verdade, o medo e a ansiedade, eles possuem pontos positivos. E quais são? Né? Quais são esses pontos positivos? O medo, ele, na dose adequada, ele é autoprotetivo. Né? Então, quando a gente tem medo, por exemplo, do fogo, foi o que trouxe a humanidade até aqui. Né? Se a gente não tivesse medo, se o homem não tivesse a experiência, né, uma experiência ruim com fogo de queimar a mão, se ele não tivesse medo daquilo, a gente não teria passado das eras anteriores. Então, o medo, ele, de forma adequada, na dosagem certa, né, ele vai nos autoproteger. A gente vai se proteger de determinadas situações. Por exemplo, você está numa determinada situação, né, você sentiu medo, fisicamente o seu corpo ele reage. Ele vai descarregar uma quantidade de adrenalina que vai fazer com que você fuja da situação, você corra. Aquilo ali vai te dar uma energia para você se impulsionar a fugir daquela situação de perigo. Então, o medo na dosagem certa, ok, pode. A ansiedade também. Existe aquela ansiedade, por exemplo, de fazer uma viagem que você está esperando fazer há muito tempo. Oba, marquei o dia da viagem, daqui a 2 meses eu vou viajar. Então, eu preciso... Aí dá aquele frio na barriga. Então, eu preciso me planejar.
E aí eu vou fazer toda a minha organização. Então, eu preciso ter recurso financeiro para isso. Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião, eu vou de trem. Né? Você precisa se planejar. Você vai levar roupa de frio? Vai levar roupa de calor? E aquilo vai gerando em você uma certa ansiedade. É um lugar que eu não conheço. Então, onde é que eu vou ficar? Perto do centro, longe do centro? Isso vai te dando uma ansiedade, mas é uma ansiedade positiva que não te paralisa. O problema é quando o medo e a ansiedade, eles te paralisam. E aí, a gente já está, como sempre, indo para o final da nossa aula, do nosso episódio. Eu sei que a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, mas o quero mais é sempre na próxima segunda. Então, a gente só abriu o assunto. Para as próximas aulas, nós vamos falar como podemos vencer pensamentos negativos, o que a Bíblia nos orienta quanto a isso, porque a ansiedade e o medo exagerados são contraditórios à nossa fé. Então, tem muito mais. Então, vem com a gente. Próxima aula, te esperamos aqui, próxima segunda, para a gente trabalhar mais a questão da ansiedade e o medo. Tchau para vocês.